Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digitaltos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volkswagen Taos na versão Highline. Na nossa avaliação completa, como sempre, a gente vai falar de todos os detalhes desse modelo. Essa ainda é uma unidade 2024 e a gente vai conferir se ainda compensa comprar um modelo desse já com a chegada do 2025. Lembrando que você ainda encontra, digamos que facilmente, esse aqui nas concessionárias. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso vídeo de viagem, então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com o Taos Highline para a gente conferir quesitos como desempenho, consumo, comportamento de suspensão e direção, enfim, todos esses parâmetros que a gente sempre confere nos vídeos de viagem lá na estrada. Agora, as assistências à condução, como por exemplo ACC com Stop and Go, sistema de permanência em faixa, sensor de ponto cego, enfim, a gente vai falar num vídeo separado para que a gente possa abordar cada sistema com um pouco mais de detalhe. Deixa eu mostrar aqui rapidamente o interior para vocês. Volkswagen, como sempre, bem escandaloso. E vamos lá para a estrada então conferir como que o Taos se comporta na prática. Aqui no início do trecho de estrada, acabei de resetar para nós o nosso trip desde a partida. Lembrando que esse carro tem 3 trips: o longo prazo, o desde o abastecimento, esse ele reseta sozinho, e também o desde a partida, que você reseta quando você preferir. E fazendo isso a gente vai conseguir ver como que é o consumo 100% rodoviário aqui com o Volkswagen Taos Highline. Eu sempre gosto de começar falando para vocês sobre o conjunto mecânico. Em ambas as versões do Volkswagen Taos, seja a Comfortline ou essa aqui, que é a Highline, ele é equipado com motor 1.4 250 TSI, aquele Turbo Flex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 150 cavalos e um torque máximo de 25,5 kgfm com ambos os combustíveis. Só muda mesmo a faixa de entrega dessa potência e desse torque. Com etanol, por exemplo, que é o nosso caso aqui, essa potência é entregue entre 4.500 e 5.500 rotações. Já a faixa de torque, na verdade, é a mesma para ambos os combustíveis. Ele é entregue entre 1.500 e 3.800 giros do motor. Uma boa faixa, inclusive. Isso quer dizer que você não precisa subir muito o giro da motorização para conseguir ter uma boa resposta desse conjunto mecânico. E falando em conjunto, aqui tem um ponto um pouco delicado, algo muito importante que eu preciso citar. Essa unidade que estamos testando é do Taos Highline 2024. Significa então que ele tem um câmbio de 6 velocidades, automático convencional. Mas a linha 2025 acabou de chegar no mercado brasileiro com um câmbio de 8 marchas. O motor é o mesmo, muda, se eu não me engano, um pouquinho a faixa de entrega da potência e do torque, mas os números são iguais. O consumo, segundo o Inmetro, melhorou cerca de 0,1 km por litro, então é praticamente o mesmo, mas tem essa diferencinha para ele se adequar às normas de emissões de poluentes que estão em vigor desde o início de 2025. As unidades vendidas até então, inclusive você acha várias unidades do Taos 2024 ainda como 0 km, é igualzinho isso aqui que você está vendo, com esse câmbio aqui de 6 velocidades. E a tração, logicamente, é só dianteira. Já vamos falar do preço para vocês. Esse carro aqui, como eu disse para vocês, tem essa diferença de 2024 para 2025, e na linha 2025 ele parte de mais ou menos R$229 mil nessa configuração Highline. Aí você adiciona um pouco mais de R$8 mil para o pack Bitone, que traz o teto solar elétrico panorâmico mais a pintura em 2 tons. E aí esse carro vai para quase R$240 mil. Agora, se você quiser um 2024 como esse aqui do vídeo, você ainda encontra 0 km já com esses opcionais, tanto da pintura quanto do teto solar, na casa de 185 até 195, 196 mil reais. Ou seja, é um custo-benefício realmente muito bom. Na avaliação completa a gente vai detalhar tudo e falar se vale a pena ou não você comprar esse modelo, se compensa mais pegar o 2025 ou até se vale a pena esperar o provavelmente 2026 já,
que chegará com uma reestilização, com algumas novidades visuais e talvez de mecânica. Vamos falar um pouco agora sobre suspensão. A gente tem aqui um carro confortável, eu achei bem interessante o acerto de suspensão desse carro, mas como todos os Volkswagen, a gente percebe que em alguns desníveis um pouco mais pronunciados, a gente sente que a suspensão é um pouquinho mais durinha. Isso você percebe mais na cidade, tá? Aqui na estrada, por exemplo, você quase não sente isso. Só que, se a gente comparar com outros modelos mais, digamos que de entrada da Volkswagen, o Taos ele é consideravelmente mais macio, um pouquinho mais molenga. Mas não que isso prejudique a dinâmica. No momento de avaliação completa, a gente vai mostrar muito bem essa questão para vocês. Passando aqui nos desníveis, realmente eu achei muito bom. Agora, falando para vocês sobre isolamento acústico, aí eu confesso que deixa um pouco a desejar. Aqui é mais ou menos 116, 120 km por hora. Não que ele seja péssimo, mas entra bastante barulho de vento. Na cidade, até que ele é bom, mas porque lá você quase não tem essa incidência contra o vento, né? Então dá uma diferença realmente bem grande. Para o valor do carro, como eu disse, ok, o 2024 você vai achar ali até uns 200 mil reais, mas o 2025, que não muda essa questão do isolamento acústico, já encosta nos 240 mil reais. Então eu já acho que poderia ser um trabalho um pouco melhor nesse sentido. Agora, sobre motorização, eu achei ela bem silenciosa. Você só vai escutar bastante ela funcionando quando você dá um pé fundo, como a gente vai fazer ali depois do pedágio, para testar o desempenho. E já que estamos chegando próximo ao pedágio, é interessante a gente citar que o Inmetro diz que na estrada com etanol, este carro faz 9,1 km por litro. Quanto será que a gente fez aqui, hein? Vamos conferir. Quando a gente vem aqui na tela de consumo, podemos perceber que nos dados desde a partida, que foi o que a gente resetou ali no começo do trecho de estrada, a gente rodou 23, 24 quilômetros. Infelizmente ele só mostra quilômetros cheios, o que significa que se a gente rodou 23,9, ele continua mostrando como 23. Mas enfim, arredonda aí para 24, que é geralmente o que dá aqui no nosso canal. Foram 14 minutos, velocidade média de 100 km por hora e 13 km por litro no etanol. Isso rodando ali em torno de 110, 120. Então achei uma média muito boa. Lembrando que esse carro também não é muito pesado. São 1.425 kg, que para o porte dele não é assim muita coisa. E vamos agora aqui para o nosso teste de desempenho, né? Vou estabilizar em 30 por hora. Já coloquei o carro no modo esporte. Ó, mais ou menos aqui em 30. Vamos lá. Pé no fundo. Tem um pouco de lag, né? Ele demora um pouquinho para fazer a redução, mas ai, vamos cair para lá. Ó, 115, 120. Tem aqui um desempenho bem interessante, viu? Não surpreende, mas ele demora um pouquinho, né, para fazer aquela redução de marcha. Você tem um câmbio aqui automático convencional, que já é uma concepção um pouquinho mais antiga, né? Esse câmbio já tem bastante tempo e por isso ele não é extremamente ágil. Mas ainda assim, depois que ele faz essa redução, que ele sobe mais o giro, ele responde muito bem. Vamos colocar aqui, por exemplo, em 90 km por hora. Vamos lá, ó, 90, pé no fundo. De novo, ó, tem um pouquinho de lag, ele reduziu de quinta para terceira. 110, 120. De novo, o desempenho assim não é surpreendente, mas eu achei que é condizente com um SUV médio. Considerando a faixa de preço do carro, que hoje em dia a gente já acha concorrentes bem mais potentes, eu diria que o desempenho é mediano. Mas assim, você não vai passar sufoco com esse carro, ele realmente responde bem. Estamos aqui no etanol, mas com o ar-condicionado ligado, o que rouba um pouco de potência da motorização. E também a gente viu que os números de torque e potência não mudam de acordo com o combustível, tá? Então isso aqui não vai interferir tanto assim. 100 por hora, pé no fundo. Lembrando, estamos aqui na subida com ar ligado, mas ó, já foi para 110, já foi para 120. Vocês perceberam que não é ruim o desempenho? E aqui no modo esporte ele prolonga um pouco mais as trocas de marcha, né? Então a gente percebe que assim que a gente tira o pé, ele não passa marcha assim
tão rápido, ele ainda fica um tempo com a rotação mais alta, caso você queira fazer uma segunda retomada, digamos assim. E o Uno ali tá segurando todo mundo, hein? Minha Nossa Senhora. Olha só. Vamos falar um pouco para vocês sobre direção. A gente tem aqui dois modos para ela. Lembrando que você tem no carro vários modos de condução, inclusive o Individual, onde você seleciona individualmente o que você quer que esteja no modo normal, no modo Eco ou no modo Sport. E a direção é a mesma coisa. Então quando a gente vem aqui nos modos de condução, vamos colocar aqui no Individual para vocês verem, no Personalizar, a gente encontra aqui, ó, direção. A gente pode deixar no normal ou no Sport. Aqui estamos a mais ou menos 105, 110 km por hora. A gente percebe que ela tem uma certa folga, digamos assim. Ela não é extremamente direta, mas também não é das mais anestesiadas. E lógico que ela sendo elétrica progressiva, conforme você vai aumentando a velocidade, ela vai ficando um pouco mais rígida. Confesso eu que eu gostaria que não tivesse essa certa folga aqui. Gostaria que na estrada ela ficasse um pouquinho mais rígida, mas não é algo que chega assim a te incomodar ou que te passe uma sensação de insegurança. É só uma característica onde ela é um pouquinho mais leve. Agora vamos colocar aqui no modo Sport, lembrando que não tem um modo Eco, tá? Para direção, você só tem o normal e Sport. Aqui a gente já percebe que ela de fato fica um pouquinho mais rígida, mas reparem que ainda tem aquela certa folga, digamos assim, né? Estamos nos aproximando do fim do nosso percurso de estrada. Vamos conferir como que ficou a nossa média completa desse trecho, incluindo as aceleradas que a gente deu. Só para um efeito de comparação, vale lembrar que o Inmetro diz que ele faz na estrada 9,1 km por litro quando abastecido com etanol. Vindo aqui nos dados desde a partida, que foi o que eu resetei lá no começo, ele marca aqui 35 km para nós, feitos em 23 minutos, com velocidade média de 93 km por hora. Já o consumo, 12,4 km por litro, mesmo levando em conta as boas aceleradas que a gente deu para testar então o desempenho. Então eu acho que por ser etanol, confesso que a gente não testou aqui muitos carros com esse combustível ainda, mas me parece ser um número realmente muito bom aqui com o Volkswagen Taos Highline na estrada. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu tenho a dizer para vocês sobre o Volkswagen Taos nessa versão Highline é que ele realmente é um carro muito bom. Ele peca bastante em acabamento, principalmente ao passar por desníveis um pouco mais pronunciados. Você escuta bastante barulho, ou de plástico, ou o banco faz algum barulhinho, e isso certamente não é legal para um carro deste porte e deste preço, né, na casa de 240 mil reais, considerando a versão 2025. Mas no restante, ele é muito bom. Você tem, por exemplo, um desempenho que é bom, mas diria que intermediário perto de alguns concorrentes um pouco mais modernos, mas ele é confortável, é muito gostoso de dirigir. Você tem também boas trocas de marcha, modos de condução, uma boa direção, apesar de ficar um pouquinho mais bamba, digamos assim, um pouquinho mais leve do que eu gostaria na estrada. E você tem também, o que a gente vai detalhar na avaliação completa, um porta-malas bem grande e um espaço interno realmente sensacional aqui nesse carro. Vamos mostrar só um pouquinho do espaço interno. Me perdoem pela bagunça, tá, pessoal? Que nem estava previsto isso. Mas olha, eu tenho um pouco mais de 1,92 m de altura e reparem o espaço que sobra aqui atrás. Eu consigo entrar atrás de mim mesmo, entre aspas. Frase perigosa, né? Mas enfim, é um carro muito bom para você viajar. Ele tem bastante recursos também e ele é bem escandaloso, como vocês podem ver, né? Tudo isso só porque a chave está acionada. Mas vamos conferir como que ficou o consumo? Aqui nesse belíssimo painel digital Active Info Display de 10,25 polegadas, a gente percebe que no longo prazo, que foi o que eu resetei saindo lá de São Bernardo do Campo, que foram aproximadamente 76 quilômetros rodados. Como eu disse, infelizmente ele só mostra quilômetros cheios, o que significa que se a gente rodou 76,9, o que já é praticamente 77, ele continua informando como 76. Isso é um ponto que, sinceramente, eu não gosto aqui nesse modelo. Ele tem ali um trip separado ali embaixo, mas que é um trip que você reseta separadamente do consumo.
Lá ele mostra assim quantos metros você rodou, né? 36,5, por exemplo. Aqui não. E outra coisa que me incomoda é que, mesmo com o motor desligado, se você deixar a chave acionada, eu deixo aqui para tirar as fotos do carro, ele continua contando o tempo do trajeto e também diminuindo a velocidade média. Então, ó, vocês repararam que acabou de aumentar para 1h26. Na verdade, eu anotei chegando aqui no nosso final do percurso que na verdade foram 61 km por hora de velocidade média e 1h16 minutos. Agora o consumo esse não mudou, 12,2 km por litro. Lembrando, abastecido 100% com etanol. Como eu já comentei para vocês, infelizmente ainda não testamos muitos modelos aqui no canal abastecidos com etanol, então a gente não tem uma base comparativa assim tão grande. Mas considerando as aceleradas que a gente deu, esse consumo também considera os trechos de cidade que a gente pegou, então uma média total da viagem de 12,2 eu acho realmente um ótimo consumo aqui para o Volkswagen Taos, levando em conta ser etanol. Agora, uma outra coisinha assim que eu percebi é que geralmente dá 79, 80 quilômetros essa vinda aqui de São Bernardo do Campo para Jundiaí. E aqui no painel ele está marcando 76. Ainda que seja provavelmente quase 77, já que ele só mostra quilômetros cheios, ainda é um pouquinho abaixo do que geralmente mostra aqui para nós os outros carros. Então aqui a distância ficou um pouquinho menor, mesmo o trecho sendo exatamente o mesmo. Vocês puderam perceber que, apesar do acabamento ruim, eu gostei bastante de viajar aqui com o Volkswagen Taos nessa versão Highline 2024. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, é lógico que eu também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo, pessoal, o que você achou deste carro aqui? Qual a sua opinião sobre essas médias de consumo que apresentamos para vocês ao longo do vídeo? E é claro, né, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.